E aí, eu sou o Yu. Deixe seu like e se inscreva para novos vídeos. Esse é o anime onde o vilão da história acaba se apaixonando por seu próprio inimigo, uma garota mágica. Galera, esse anime é fantástico. É realmente muito bom. Então já se ajeite na cadeira, prepara a pipoca e bora que bora para o recap. A história começa em uma noite romântica, quando, de repente, um homem flutuante desce em uma torre. Enquanto isso, em uma loja de conveniência, uma funcionária solicita a identificação de um cliente, pois ele comprou um smoothie de cevada com frango. Pouco depois, um terremoto acontece, e ela corre para verificar o que está ocorrendo, avistando um dragão lançando fogo na cidade. Nesse momento, um gatinho pula em seu ombro e diz: "É hora, Bakura." Em seguida, ela retira seu grampo de cabelo em forma de estrela e utiliza uma espécie de magia, transformando-o em degraus que a levam aos céus. Então, começa a transformação, sua roupa e penteado mudam, e um cajado surge em suas mãos. Ela se torna uma garota mágica chamada Bakuya Mimori, com o poder mágico Vinco, que derrota o dragão com um único golpe. Logo após, ela aparece diante do homem que viu antes, declarando que não permitirá que ele faça o que deseja. Ele se chama Mira, um tenente malvado de uma organização cujo objetivo é dominar o mundo. Surpreendentemente, ao vê-la, ele se apaixona perdidamente por ela. É amor à primeira vista. No outro dia, em um certo castelo, todos estão reclamando sobre Mira porque ele não conseguiu derrotar a garota mágica e perguntam se ele pode lidar com isso sozinho. Ele responde que não precisam se preocupar, os arranjos para a invasão na superfície já estão em andamento. Ele garante que o rei deles receberá boas notícias desta vez. Então a gente acha que ele foi encontrar a garota para se vingar, porém como ela o derrotou no dia anterior e ele se apaixonou, o cara decide dar um presente para a garota. Ele oferece a ela um guarda-chuva e pergunta se ela gosta de bolo chiffon. Ela responde que gosta muito. Então, os dois escolhem um local para um encontro e comer bolo juntos. Ela agradece, e Mira diz que isso é apenas um momento de trégua. Mimori elogia seu coração generoso, o que faz o coração dele bater mais rápido. Mira nasceu em uma família de vilões de elite, subiu na hierarquia dos poderosos, tem um emprego de elite como vilão, e agora ele é o braço direito do rei. Ele tinha tudo, mas sua vida perfeita foi completamente desviada desde que conheceu Mimori. Algo muito estranho está acontecendo com ele. Ele se pergunta o que diabos está acontecendo. Ele é um tenente maligno que destruiu e vingou outros países. De repente, Mimori encosta a testa na dele e diz que sua testa está quente. Não só a cabeça dele está quente, mas todo o corpo parece estar em chamas. Mais tarde, ele se acalma e conversa. Mimori elogia o bolo, dizendo que é muito gostoso. Ele responde que os bolos do Império Demoníaco deles não são nada especiais. Ele pergunta se ela não ficou com medo dele envenenar o seu bolo. A garota responde que ele não faria isso, e mesmo que fizesse, ela precisa comer alguma coisa. Ela conta que na semana passada, ela só bebeu água para sobreviver. Mira se pergunta se as pessoas não morrem se não comerem. Mimori começa a falar sobre como ela viveu sozinha desde que se formou no ensino médio. Agora, ela trabalha meio período em uma casa de repouso e é uma garota mágica. Ela costuma esquecer de comer quando está ocupada, mas ela considera isso uma economia de dinheiro, mesmo com o estômago vazio. Ouvindo isso, Mira fica emocionado e diz que entende o que ela quer dizer, mas não é bom negligenciar a si mesma. A reputação da organização demoníaca deles será afetada se eles derrotarem alguém que não está em sua melhor forma. Mimori elogia sua gentileza, mas ele diz que não é gentileza, é uma questão de honra. Então, ele se oferece para enviar a ela um ano de suprimento de arroz. De volta ao seu quarto, ele lembra do momento em que encontrou Mimori e bate a cabeça no travesseiro, dizendo a si mesmo para lembrar que seu verdadeiro objetivo é ser um tenente maligno, e como o braço direito do rei, sua missão é informar a ele sobre seus inimigos, as garotas mágicas, e fazer relatórios. Mas na verdade, ele vai online e encomenda uma torta de queijo que as mulheres amam. Ele continua se encontrando com Mimori e diz que hoje será o dia em que ele a derrotará, mas só se for fazendo ela comer muito queijo, pois ele leva para ela o queijo que ele encomendou, fazendo ela desmaiar de vontade. Mira critica o mundo por ser tão cruel. Ela diz que, quando um tubarão terrestre tomou conta do lugar onde ela cresceu, isso foi quando o gato apareceu e fez uma proposta para ela. O gato que a encontrou pergunta se ela precisa de dinheiro. O danado do gato dá duas opções: ela pode se tornar uma garota mágica e salvar o mundo ou se tornar uma garota que roda a bolsinha. Nesse momento ela percebe que o gato era um tremendo de um safado. Na sombra de uma árvore, ela se recupera completamente e agradece a ele mais uma vez.
Mira sugere que ela desista de ser uma garota mágica, pelo que ele sabe sobre sua vida, ela realmente não gosta de lutas. Ela responde que não vai desistir, pois alguém precisa assumir essa responsabilidade. Ela fica tímida, o que o faz não conseguir se conter e ele soca a árvore. Ele pega um cartão de crédito preto e diz a ela para comprar o que quiser. Mimori diz para ele se acalmar e pede desculpas por deixá-lo irritado. Depois disso, Mira quer que ela pense cuidadosamente sobre desistir de ser uma garota mágica. Caso contrário, na próxima vez que nos encontrarmos, podemos ser forçados a lutar até a morte. A propósito, ele pergunta o que ela quer comer da próxima vez. Ela diz para ele não se preocupar com isso. Naquela noite, ele se pergunta se está sendo manipulado por sua inimiga, a garota mágica. De repente, ele vê um comercial de torta de frutas com o sabor que as mulheres adoram. Sem hesitar, ele liga e faz o pedido. Ainda há muita informação sobre a garota mágica que falta, mas ele vai garantir que isso seja resolvido. Ninguém pode resistir ou escapar de um homem calmo e astuto como ele. Ele está procurando mais fotos da garota. De repente, alguém bate a porta e ele fecha o laptop rapidamente. A pessoa diz: "Deixe-nos ajudá-lo a lidar com a garota mágica." Mira responde imediatamente que não é necessário. A missão de derrotar a garota mágica é apenas minha. Hoje, ele vai a uma padaria. Em vez de esperar na fila para comprar o bolo, ele usa seu cartão de crédito preto e o chefe faz uma porção só para ele. Quando Mimori chega ao local combinado, ela pede desculpas pelo atraso porque não pôde sair do trabalho mais cedo. Sua fofura ao comer faz com que Mira perca o controle. Ele pergunta quantos empregos ela tem atualmente. Ela conta deve ser cerca de 10 empregos. Ela diz que muitos desses trabalhos são de apenas um dia. O trabalho na loja de conveniência é difícil o suficiente. Atender os clientes é bastante desafiador. Mira diz que gostaria de ver como ela se comporta no trabalho. Isso deixa Mimori um pouco nervosa, mas ela concorda em tentar. Ela começa a atuar como se estivesse trabalhando e diz: "Você gostaria que eu esquentasse sua comida, senhor?" Mira não consegue se segurar e aperta a garrafa de chá, dizendo para esquentar para ele. Mimori esqueceu que ainda estava usando o uniforme de trabalho. Mira diz que, como eles são inimigos, ela deveria usar algo mais elegante. Então ela se transforma. Ver isso deixa Mira em estado de choque. Ela responde suavemente que terminou de se arrumar. Mira ajeita os óculos e pega a câmera, pedindo para ela fazer isso de novo. Após terminarem a refeição, ela agradece pela comida. Ele comenta que, se ela continuar comendo tantos doces, acabará enjoando. Ele diz que da próxima vez, eles vão almoçar, e pergunta se ela gosta de bolo de fubá. Mimori responde que qualquer coisa nutritiva é bem-vinda para ela. Quando Mira está prestes a tomar um gole de chá, ele acaba derramando a bebida na manga de sua roupa. Mimori se oferece para consertá-la. Mesmo sem ter tomado o chá, ele derrama novamente, parecendo um casal já acostumado com a rotina. Ele fala que são inimigos, e que ela não tem obrigação de fazer isso por ele. Mimori menciona que tem talento para consertar roupas rasgadas e rapidamente se põe a costurar. Mais uma vez, Mira aperta a garrafa de chá, afirmando que sacrificaria qualquer coisa por ela. Enquanto costura, Mimori comenta que, quando remenda roupas velhas, elas podem ser reutilizadas em casa, como seu uniforme de trabalho rasgado, o uniforme escolar ou até as roupas de ginástica. Mira pega seu cartão de crédito preto e sugere que façam compras juntos, dizendo que de vez em quando, é bom comprar algumas roupas novas. O cara ficou maluquinho vendo os looks dela. Ela explica que está sem dinheiro porque o gato que a transformou em garota mágica cuida de todo o seu dinheiro. Ela conta que o gato que arranja trabalhos para ela. Ela mostra um cartão de visita que o gato fez para ajudar ela a achar trabalhos. Mira percebe que é um cartão para massagens noturnas e pede para que ela destrua todos esses cartões. Esse gato é muito maluco kkkk. Ele vê que seu nome como garota mágica é Glass Happiness. Enquanto termina de costurar, ela fala que ser garota mágica não é tão ruim como pensava, e agradece Mira por toda a ajuda que ele está dando. Ele fica todo envergonhado. Mais tarde, ele volta para seu castelo, onde todos os seus capangas ficam felizes com sua volta. Eles percebem que seu casaco está com um bordado e ficam sem entender nada, mas Mira vira com cara de brabo e todos ficam calados. Em seu quarto ele fica refletindo que está dando um mau exemplo para os seus subordinados, então ele resolve atacar toda a cidade, espalhando vários slames pelas ruas.
Enquanto olha as fotos do estrago que fez pela cidade, ele vê que Mimori está em apuros com os slames. A garota se encontrava dentro de um slime gigante e estava em perigo. Mira vai até lá e solta um poder gigantesco, destruindo o monstro, e depois salva a garota de cair. Ele fica impressionado que ela perdeu para um monstro tão fraco. Ela toda fofa pede desculpas. Mira fica sem entender, pois salvou ela dos monstros sem pensar duas vezes. Mimori fala que sua roupa é grande e quentinha. E como sempre o cara fica maluco, percebendo que está realmente apaixonado. Depois disso, ele acompanha a garota até sua casa. Ele comenta que ela não deveria mostrar onde mora para o inimigo. Porém ela agradece pela jaqueta que ele a deu e diz que quer ver ele amanhã. Na próxima cena, Mira está em seu castelo. Os outros falam que perceberam que o Mira está com dificuldades para derrotar a garota mágica. Um dos vilões chamado Sadalsul diz que o grande Mira, que já foi considerado o mais sábio do exército, decaiu. Os outros vilões chamados de Alcione e Spica comentam que está rolando um boato onde o Mira está obcecado pela garota mágica. Já Betelgeuse não acha que isso seja verdade, pois o Mira é um grande vilão. Fumalhaut fala que se ele precisar de qualquer coisa pode contar com ele. Também temos a Bellatrix que pergunta o que está acontecendo. Mira relata que não precisam se preocupar, pois tudo está ocorrendo de acordo com seu plano. Então ele recebe uma ligação e se retira. Todos achavam que era uma ligação extremamente importante, porém ele apenas tinha pedido um bife para entregar para Mimori. Mais tarde, Mira dá um buquê de rosas para a garota, explicando que rosas no seu castelo é como erva daninha. A garota também entrega uma flor de presente para ele, revelando que ultimamente ela anda vendendo flores para completar a renda do mês. O cara fica preocupado porque a garota trabalha demais, já ela fica encantada com ele, pois desde o começo ele sempre se preocupou com ela. A garota começa a olhar fixamente para ele, deixando Mira com vergonha. Já em sua casa ela está pensativa sobre essas reações estranhas do Mira, mas já está ansiosa se perguntando se amanhã vai conseguir ver ele novamente. Enquanto isso, o gato que é seu chefe, está vendendo um vídeo que ele fez do dia que ela foi capturada pelos Slims, explicando que tem muito malucos que pagam bem por isso, deixando ela envergonhada. Já o Mira está em um bar com os outros vilões. Ele está muito entediado por não estar com Mimori. Mira não tem nenhuma dúvida de que aquele gato está enganando a garota. E se isso continuar, ela pode acabar ficando doente de tanto trabalhar. Enquanto ele está pensativo, chega uma garota e senta ao lado dele. Quando ele se vira, percebe que é a Mimori. Mira acaba descobrindo que a garota também trabalha de garçonete naquele bar. Mimori começa a chorar do nada. Então eles vão para fora do bar e Mira pergunta o que está acontecendo. Ela chorando explica que está prestes a vender um vídeo picante dela. Ao ouvir isso, Mira começa a ficar nervoso e soltar todo o seu poder. O cara pergunta quem está querendo vender esse vídeo dela, pois vai fazer essa pessoa se arrepender de seus pecados. Então quando o gato está prestes a vender o vídeo, Mira chega e lança uma magia nele, dizendo que ele vai pagar por tentar fazer isso. O gato responde que não está fazendo nada de errado, apenas está guiando a garota mágica. Mira fala que não é nada disso, pois ele começou a perceber que ele não é gato coisa nenhuma, com certeza é um humano vestido de gato. O bichano nega, falando que esse assunto não tem nada a ver com ele, e que explorar o seu povo é a especialidade dos humanos. O safado fala que as glórias e o dinheiro que ela conseguiu como garota mágica pertencem a ele, até o próprio corpo também. Mira não espera nem um segundo e manda ele de arrasta, mas do além ele fala que é imortal e futuramente vai aparecer novamente diante dela, então ele some. A garota agradece ele por ter salvo ela, e chama ele para jantar em sua casa. Obviamente ele aceita. Ele fica ansioso para saber o que ela vai preparar, mas descobre que ela vai preparar o bife que ele deu. Depois do jantar, eles conversam um pouco, e começam a ficar mais próximos. Eles começam a falar da mãe do Mira, e isso faz ele lembrar que a garota não tem mãe e foi criada em um orfanato. Ele começa a chorar pois deseja muito ajudar essa garota. Antes de ir embora, ela pergunta se poderia ficar mais um pouco com sua jaqueta. Ela ia mandar lavar, mas estava sem dinheiro para isso. Então ele fala que vai ficar com ela mesmo suja, mas na real isso deixa ela triste, pois ela ficava olhando a jaqueta dele todos os dias. Isso faz com que Mira devolva a jaqueta para ela. Depois dele ir embora e chegar em seu castelo, Fomalhaut chega dizendo que vai ajudar ele a derrotar a garota mágica. Isso deixa ele preocupado, pois pode acabar atrapalhando sua relação com a garota mágica. Na próxima cena, ele está junto do Fomalhaut. Esse cara é de uma família de nobre,
e eles se conheceram há bastante tempo atrás. Ele pergunta para Mira se realmente está acontecendo algo entre ele e a garota mágica, mas logo volta atrás pois acha que o grande vilão Mira nunca seria capaz de se apaixonar pela inimiga. Ele sabe que Mira nunca trairia a organização, mas se tivesse alguma senhora em apuros, com certeza Mira ajudaria. O loirinho está ali, para verificar o que o Mira anda fazendo para capturar a garota, ficando escondido para observar tudo. Então Mira acha que chegou a hora de realmente derrotar Mimori, porém quando ela chega toda fofinha, o cara perde a postura de bandido mau. Porém ele não pode deixar-se levar pelos sentimentos e precisa derrotar a garota, mas sempre que tenta agir como vilão, a fofura da Mimori o faz ficar apaixonado. Ele se lembra que o loirinho está observando tudo, então fala por telepatia que isso era uma estratégia para fazer sua oponente baixar a guarda, e o loirinho cai nesse papinho. Mira tem a ideia de não olhar para o rosto dela, para não ficar apaixonado, porém acaba olhando para algo que o deixa mais nervoso ainda kkkk. E como o loirinho está observando, ele novamente fala por telepatia que havia algo hipnótico nos olhos dela, por isso evitou olhar. Ela mostra que preparou um almoço para ele para agradecer por toda a ajuda, e por telepatia ele fala que com certeza aquilo está envenenado. Ele acaba ficando em uma situação sem saída, pois não pode comer a comida enquanto o loirinho estiver observando. Ela pergunta fofamente se ele já almoçou, então ele mete o louco e come a comida sem se importar com nada. O loirinho fica preocupado com Mira, mas se lembra de uma conversa onde Mira explicava que ele sempre faz de tudo para completar uma missão. Então depois de comer, ele fala por telepatia que quando for comer veneno pense nele como se fosse um tempero, o que deixa o loirinho impressionado com o Mira. Mais tarde, Fomalhaut está impressionado pela batalha árdua que o Mira teve com a garota mágica. Mira achava que ia precisar eliminar ele, mas o cara é muito burrinho e acreditou em tudo. Ele fala que da próxima vez vai ajudar nessa batalha contra ela, então Mira vai precisar apresentar a garota para ele. No outro dia, eles partem para a missão. Mira fala que quem deve derrotar a garota é ele, então se Fomalhaut tocar nela, ele vai mandar ele de arrasta. Chegando no local, eles se apresentam de uma forma amigável, porém quando iam se cumprimentar, Mira segura em sua mão falando mentalmente para não tocar nela pois ela é muito perigosa. O loirinho pergunta o porquê dela ser garota mágica, ela responde que é pelo dinheiro, o que deixa ele impressionado com isso. Mira entrega seu presente do dia, um bolo em formato de coração. O Fomalhaut já pensa que o bolo deve estar envenenado. Mira concorda dizendo que ele não pode comer, já o loirinho fica achando que aquela situação faz eles parecerem um casal. Mira pede para que ele apenas assista e diz que ele vai apenas fingir que está comendo, então fica uma situação bastante engraçada entre eles. A garota acaba sujando sua boca, e Mira resolve limpar para ela. O loirinho acha que aquilo foi algum truque do Mira, então resolve fazer o mesmo que ele. Ele acha que o Mira iria ficar todo orgulhoso, mas na verdade o cara estava fervendo de ciúmes. Quando tudo se acalmou, Fomalhaut percebe que a garota parecia bastante distante, e fica achando que fez algo de errado, mas Mira explica que isso é normal, pois ela é sempre assim. E conta que as únicas vezes que ela relaxou e conversou normalmente com alguém foi apenas com ele. Depois disso ele pede desculpas ao Mira, pois não conseguiu ajudar ele na missão hoje. Mira então diz que há outras coisas que ele poderia fazer para ajudar. Então finalmente Mira consegue ficar sozinho com Mimori. A garota comenta que achou Fomalhaut bastante alegre e gente boa. Mira pergunta se ela ficou interessado nele. Nesse momento, ela percebe que o cara ficou com ciúmes, então pergunta isso a ele, mas ele nega. A garota está bastante contente pois hoje conseguiu aprender mais sobre o Mira, até conheceu um dos seus amigos. Os dois estavam em um momento muito fofo, e na hora que o Mira ia tentar algo, o loirinho chega para atrapalhar, e novamente Mira fica querendo mandar ele de arrasta. Na próxima cena, o danado do gato já está de volta na vida de Mimori. O gato conta um pouco mais sobre a garota. Ela é o tipo de garota que desiste fácil das coisas, mas por outro lado é rápida para entender as coisas. É uma garota reservada e odeia brigar. Enquanto isso no castelo, o Mira está em dúvida do que comprar para Mimori da próxima vez que se encontrarem. Um dos seus capangas bate na porta chamando ele para conversar. No caminho, o capanga diz que há algo do interesse de Mira, e quando eles abrem a porta, para sua surpresa, a garota mágica tinha sido capturada por ele. Os capanguinhas estavam muito felizes e mandam a garota se preparar para o maldoso interrogatório do Tenente Mira. Ele diz que vai iniciar o interrogatório, mas na real elimina geral.
Ele atuando se aproxima da garota e pergunta se agora ela está com medo dele, mas bem baixinho pergunta se ela está machucada. Ele explica que foi pego de surpresa, mas acabou com todos que seriam um problema, porém ainda não acabou, porque atrás deles está cheio de câmeras e por isso ele deve tomar cuidado. O cara precisa achar alguma forma de conseguir tirar ela dali, mas ao ver a garota toda indefesa, ele começa a perder o foco. Nesse momento, a Mimori conta para ele que ela está com vontade de ir ao banheiro. Isso deixa o cara acabado, pois ela falou de uma forma muito estranha. Ele fala baixinho que ela precisa segurar um pouco, e logo ele vai deixar ela fugir. Ela pergunta se isso não causaria problemas a Mira. Ele fala que provavelmente sim, mas não pode deixar Mimori ser interrogada. A garota comenta que está preparada para isso, e como Mira salvou várias vezes, ela não quer causar mais problemas, então fala que ele pode fazer o que quiser com ela. O cara entra em choque, percebendo que essa missão é muito mais difícil do que imaginava. A garota toda fofinha fala que não quer sujar a sala e precisa ir ao banheiro. O cara tá encrencado para conseguir sair dessa situação. Nesse momento Fomalhaut chega para ajudar, e Mira acha a solução perfeita, mas antes mesmo de botar seu plano em andamento, o loirinho mete o pé, estragando todo o seu planejamento. Ele tem um outro plano. Atuando, ele chega perto da garota e diz que está na hora de acertar as contas, mas antes disso ele quer se divertir um pouco com ela. Então com seu poder desliga todas as câmeras para ninguém ver. Os capangas só conseguem ouvir o áudio da situação. Mira começa a fazer cócegas na garota, para os capangas acharem que eles estão fazendo outra coisa, se é que me entende. Então ele conta seu plano para Mimori. A garota pergunta o porquê dele está a salvando. Ele apenas fala que não gostou que ela aceitou a derrota desde o começo, e que ela precisa querer mais que isso. Mimori se lembra do seu passado, onde ficava sempre sozinha no orfanato. Ela tinha o costume de se esconder dentro do guarda-roupa com medo da chuva. De volta ao presente, ela já se encontrava em sua casa, então pergunta como foi parar ali. Ele conta que antes que ele tirasse ela de lá, ela acabou desmaiando. Mira se levanta porque precisa ir embora, pois por causa do que aconteceu anteriormente, ele precisa resolver muitas coisas, e diz que se algo acontecer com ela novamente, não sabe se conseguirá proteger ela. Mimori fala que não quer dar mais trabalho para ele, e que vai estar mais preparada. Nesse momento Mira grita com ela falando que não era isso que ele queria dizer. Começa a trovejar, e a garota fica bastante assustada, então Mira fala que vai embora. Ela apenas aceita. Ele fala mais uma vez que vai embora de verdade e pergunta se ela ficará bem com isso. Então Mimori é sincera com si mesma e pede para que ele fique. Isso deixa Mira feliz. Ele senta ao lado dela e pede para que ela não se esqueça de uma coisa, de que eles são inimigos. Na próxima cena, vemos um bicho estranho falando que a Mimori é uma fracassada, e diz que a garota que ele orienta é a verdadeira garota mágica. Depois disso, esse bicho estranho está relaxando tomando café junto da sua garota mágica chamada Ibana, mas a gente descobre que ela é uma garota mágica totalmente maluquinha das ideias, kkkk. Essa garota chamada Ibana tem 15 anos e adora coisas fofas, e desde sempre tinha um sonho de ser garota mágica. Quando ela soube que conseguiria realizar esse sonho, ficou muito feliz. O bicho estranho que ela chama de Senhor Pássaro, foi quem a transformou em garota mágica. Ela é muito grata a ele. Chega a hora de trabalhar, então ela começa a sua transformação, onde toda a sua roupa e cabelo mudam completamente, ganhando seu cajado mágico e se transformando em garota mágica. Eles vão até uma praça onde tem alguns capangas do mal fazendo maldade, mas ao ouvir os populares se perguntando se ela vai usar magia com aquele cajado, ela fica irritada colocando um soco inglês e descendo a porrada, acabando com todos os capangas do mal. Aparentemente essa garota se irrita muito fácil. Depois disso ela para um pouco para descansar, mas em seguida volta à sua luta contra os capanguinhas, usando várias magias para acabar com eles. Nesse momento chega o Mira, percebendo que tem uma nova garota mágica no pedaço. O cara é bastante estiloso, ele solta uma magia na garota derrotando ela facilmente, deixando o Senhor Pássaro preocupado. Já em seu castelo, ele se pergunta do porquê conseguiu derrotar aquela garota mágica facilmente, mas não consegue derrotar a Mimori. E como agora ele derrotou uma de suas companheiras, ele acha que sua relação com a garota está acabada. Enquanto isso Ibana acorda pois teve um pesadelo.
O pássaro corre para ver se está tudo bem, ele se desculpa por não ter conseguido proteger ela, e fala que tem algo que ele precisa revelar, é um assunto sobre a estrutura das garotas mágicas. Ele conta que é um familiar, um mensageiro de Deus que desce do céu à terra para passar sua mensagem, ou em outras palavras, anjos. Ele escolhe entre os humanos uma garota de corpo e mente puros para se tornar garotas mágicas. Contudo, ele revela para a garota que ele não é o único mensageiro existente, ou seja, há várias outras garotas mágicas além de Ibana. Porém, ele acredita que a garota seja mais apta a se tornar a mais forte garota mágica, mas tem medo de deixar ela enfrentar tantos perigos assim. Ela responde que mesmo se alguém melhor aparecer, ela quer continuar sendo garota mágica, pois isso sempre foi seu sonho. Isso faz com que o pássaro perceba que essa garota realmente é especial. Enquanto isso, Mimori está em um dos seus 1000 trabalhos. Ela já está com muitas saudades do Mira, pois ultimamente eles não têm se visto, mas ao lembrar que são inimigos, isso a faz ficar triste. Já o Mira está sendo bajulado pelos seus capangas, pois eles acham que o Mira está triste. Eles falam que vão fazer um novo casaco para ele para tentar agradar, mas isso só o deixa ainda mais com raiva. Então chega o loirinho com suas bobagens, e os capanguinhas ficam tentando fazer ele ficar quieto, pois sabe que o Mira está perto de explodir de nervoso e eliminar geral. Ele resolve aceitar o seu destino de vilão e ir derrotar a Mimori. Ele está decidido em fazer isso. A garota fala que estava com saudades dele, porém ele pergunta se ela está sabendo que ele derrotou uma de suas colegas garota mágica. Mas Mimori não sabia de nada disso, pois ela nunca conheceu nenhuma outra garota mágica. Mimori conta que sabia que existia mais pessoas no mesmo trabalho que ela, mas não liga pro fato dele ter derrotado uma outra garota mágica. Isso deixa o Mira aliviado, pois agora eles podem permanecer com a relação que tinham. Ela está preocupada se ela não tem sentimentos, pois ao saber da história da luta dele contra a garota mágica, ela só conseguia ficar preocupada se estava tudo bem com o Mira. Ao ouvir isso, ele abraça, os dois estão em um momento de fofura. Mas nesse momento chega Ibana dizendo que vai ter sua vingança, e aparentemente Mimori conhecia ela de algum lugar. Então Mimori conta que conheceu Ibana no fundamental onde eram da mesma turma. Ela fica se tremendo de medo, o que deixa Mira curioso pois elas eram amigas. Então a gente vê que antigamente a irritadinha ficava judiando de Mimori. Ibana reconhece Mimori, e sai correndo para ver, mas quando chega, começa a judiar novamente da coitada, o que faz Mira perceber que as relações entre as mulheres são realmente complicadas. KKKK. O pássaro aparece mandando Mira se afastar da garota. Mira percebe o símbolo na testa, e pergunta se o pássaro é parceiro do gato, que é o familiar da Mimori. Ele apenas fala que de fato a Mimori é um fracasso como garota mágica, dizendo que apenas Ibana é digna deste posto, então pede para que Mimori largue seu posto de garota mágica. Ela pergunta se isso significa que ela está sendo despedida. Pedindo desculpas por não ser útil no emprego, o pássaro percebe que ela trata aquilo como se fosse um emprego comum. Ela conta que não deseja sair do emprego. No começo entrou porque isso se encaixava no seu estilo de vida, mas agora ela realmente quer levar isso a sério, então pergunta o motivo disso. O pássaro fala que o motivo dela estar sendo despedida é porque ela ama o Mira. Fica uma situação bem constrangedora, enquanto Mira fica processando toda essa informação. Então ele pede para que Mimori tome uma decisão, de se juntar ao Mira e ficar do lado do mal, ou lutar contra o mal e ficar do lado de sua amiga Ibana. A garota fica pensativa entre escolher o Mira ou a Ibana, mas obviamente não pensa muito e escolhe o Mira. Ibana discorda que Mimori precisa escolher entre os dois, e pergunta qual o motivo que levam elas a lutar. Antes que o pássaro responda, ela grita dizendo que é o amor, explicando que se ele quer separar os dois, as suas prioridades estão erradas. Isso faz com que o pássaro reflita sobre suas ações, fazendo ele mudar suas ações, mas diz a Mimori que isso não significa que ele a reconheceu, e pede para que ela prove que não é inimiga da Ibana. Depois disso eles vão embora. Depois disso, ela agradece Mira por sempre se preocupar com ela, e também por sempre trazer ela em casa. Então ele pergunta se é verdade que ela ama ele. Isso deixa ela bem envergonhada. A garota está muito confusa com seus sentimentos, e acaba respondendo de uma forma que não deixa muito clara sua resposta. Isso deixa Mira pirado, que ele aperta um poste até amassar. Enquanto isso, Mimori está pensativa sobre seus sentimentos, se perguntando se de fato ama o Mira, ou só foi um mal-entendido.
No outro dia, os dois familiares acabam se encontrando, eles não se dão muito bem e ficam trocando farpas. Aparentemente eles estão naquele local porque é um ponto de convocação, então uma luz aparece do céu, levando eles para algum local. Chegando no local que parece ser o céu, os dois tomam suas formas humanas, e continuam brigando, dizendo que vão competir para ver qual garota mágica salvará o mundo. Enquanto isso, Mira mais Mimori estão conversando sobre o gato. Ela conta que já aconteceu dele sumir outras vezes, porém dessa vez já faz algum tempo, já Mira acha que é melhor ele continuar sumido. Depois disso, o gato está voltando para casa, porém começa a ouvir uma conversa estranha, parecendo de duas pessoas se pegando, mas na verdade, era apenas o Mira mais Mimori jogando um jogo. O gato já chega dizendo que eles não deveriam ficar se pegando dessa forma, mas Mira fica sem entender o que ele está querendo dizer, pois claramente estavam apenas jogando um jogo. Nesse momento chega o pássaro, dizendo que finalmente vão definir qual delas é a garota mágica mais forte, mas o gato rapidamente fecha a porta, e os dois ficam brigando. O pássaro percebe a presença de Mira, mas o que realmente chama a atenção dele é como a casa está mal acabada, dizendo que ninguém conseguiria morar em um local como esse. Nesse momento chega Ibana, o que já deixa Mimori com medo, e como sempre já chega torturando a coitada. O gato pergunta quem é a garota, ele responde que é sua garota mágica, então o bichano começa a zoar perguntando se ele gosta de novinhas, kkkk. O pássaro pergunta se ele vai aceitar seu desafio de ver qual delas é a melhor, então os dois começam a exaltar pontos positivos em suas garotas. O pássaro chega a falar que era o sonho de Ibana se tornar garota mágica. Já o gato responde que Mimori precisa disso para ganhar dinheiro e sobreviver, kkkk. Depois de muita discussão, o Mira, que estava esperançoso em descobrir mais sobre as garotas mágicas, percebe que não vai sair nada de útil dali. Dias depois, o gato como sempre está perturbando a garota. Dessa vez ele chega dizendo que achou um novo emprego para ela, porém ela não poderá usar sua parte de baixo da roupa. Ela pergunta o porquê disso, mas o gato está completamente bêbado, e começa a responder nada com nada. Na moral, o Mira tem que queimar esse otário, que gato mais babaca. Mimori comenta que o dinheiro está curto esse mês, e fala que as saídas noturnas que o gato anda tendo, estão sendo muito caras, mas o danado do gato fala que está chegando Natal e é momento de gastar. Isso faz Mimori se lembrar que o Natal está se aproximando. Enquanto isso no castelo, Mira está procurando um presente de Natal para Mimori. Os seus companheiros começam a achar que ele está namorando com alguém, e pergunta se ele não precisa de ajuda, porém Mira recusa. Enquanto isso, a Bellatrix chega e fica ouvindo a conversa. Mas é nessa hora que percebemos que ela é muito safadinha, pois ao ouvir a conversa, fica imaginando coisas indecentes sobre seus colegas. Spica chama a Bellatrix para participar da escolha do presente da namorada do Mira. Ao ouvir isso ela fica assustada por saber que ele tem namorada. Mira explica que não é para sua namorada e sim para uma amiga. Bellatrix começa a achar que essa amiga que ele se refere é ela própria. Alcione comenta que existem presentes com significados, como por exemplo os batons, que significa que quer beijar. Bellatrix novamente começa com seus pensamentos malucos, e durante toda a conversa, a garota fica imaginando várias coisas indecentes. Ela começa até a sonhar acordada, imaginando Mira dando vários presentes para ela, depois abraçando, e por fim fazendo isso aí que vocês estão vendo. Então ela fica com tanta vergonha do que acabou imaginando, que sai correndo. Na próxima cena, Mimori e o gato estão dando um passeio, e acabam encontrando seus colegas, e como sempre os familiares começam a brigar. Ibana tortura a coitada, o pássaro mais a garota estão no local para comprar alguns doces para o Natal. Já o gato revela que ele mais Mimori vieram para ganhar brindes, assim conseguindo comer de graça. Dá para ver nitidamente que o pássaro cuida muito mais da Ibana do que o gato cuida da Mimori, tanto que Ibana tem bastante dinheiro, já Mimori não tem. Depois de muita confusão entre os familiares para saber qual das garotas é a melhor, Ibana novamente faz um belo discurso, onde explica que não deveriam discutir sobre quem é melhor, e como sempre ela acaba xingando e mostrando o dedo. Depois disso, Mimori vai encontrar o Mira, só que fantasiada de coelho pois está em um de seus trabalhos. A garota comenta que durante o intervalo ela arranjou um tempinho para poder ver ele, o que faz Mira ficar maluco com sua fofura. Depois de se acalmar, ele pergunta o que ela vai fazer durante os dias 24 e 25, ou seja o Natal. Ela comenta que vai trabalhar, pois o salário que pagam no Natal é muito bom,
Isso deixa Mira decepcionado. Então ela fala que vai se esforçar para terminar até o fim de tarde, e talvez assim dá tempo deles saírem. Isso deixa Mira muito feliz. Ele pergunta o que ela deseja fazer. Ela pergunta se Mira deseja jantar com ela. Ele concorda, dizendo que não precisa falar de uma forma tão formal, pois eles já jantaram várias vezes juntos. Mimori responde que normalmente ela não pensa sobre essas coisas no Natal, mas esse ano ela está com muita vontade de passar o Natal com ele. O cara vai à loucura, imaginando o que isso pode significar. Ele se acalma e pergunta se ela deseja comer algo específico no dia. Ela apenas chama ele para no dia do encontro, jantar em sua casa, pois assim os dois podem passar um tempo juntos com mais calma. Chega o dia do Natal, e a garota como sempre está com um novo emprego. O Mira chega e coloca o seu casaco na Mimori, pois ela estava com muito frio. Depois Mira entrega um buquê de flor, a garota agradece, e fala que precisa continuar mais um pouco no trabalho, e logo vai poder sair para o encontro. A coitada precisa ficar no local até conseguir vender todos os bolos. Quando Mira ficou sabendo disso, ele resolve comprar todos, só para ela conseguir sair para o encontro de imediato. Depois disso, eles saem para seu encontro, agradecendo ele por ter comprado todos os bolos, mas como ele é bem rico, aquilo não foi nada para Mira. Mimori diz que precisa passar em um local antes. Ela vai até um local para comprar alguns vegetais. Mira fica empolgado pois afinal, eles estão parecendo um casal fazendo compras juntos. A garota acaba ganhando um bilhete, e juntando 10 dele, ela vai poder participar de um sorteio, que ganhará 10 quilos de arroz. Ela fica com vontade de ganhar aquele arroz, então Mira já rapidamente encomenda para ela arroz o suficiente para durar por um ano. Ela recusa, explicando que não pode depender dele sempre, então tenta conseguir isso sozinha. Mas a garota acaba perdendo e ganhando um pacote de lenços como consolação. Nisso Mira vai até as atendentes e diz que vai comprar todos os bilhetes até sair o prêmio. Entretanto naquele local não vendia os bilhetes, ele vai precisar comprar no distrito. Depois disso Mira pergunta se está tudo bem ela conseguir apenas os lenços, mas a garota está feliz em ter ganhado apenas os lenços. Momentos depois eles chegam na casa da Mimori, e ela já começa a preparar a comida, pedindo para que ele aguarde enquanto ela prepara, mas Mira deseja ajudar, mesmo não tendo muita experiência na cozinha. Ela conta que vai preparar cenouras caramelizadas e alguns hambúrgueres em formato de coração e estrela. Mira já fica todo empolgado achando que ela fez o hambúrguer em formato de coração para ele. O cara estava tão empolgado que começa a bagunçar tudo. Os dois começam a preparar a comida juntos. A garota começa a sorrir, dizendo que estava pensando em como isso é estranho, pois eles foram juntos comprar os ingredientes para o jantar, e ele até carregou a sacola para ela e agora estão juntos na cozinha. Mira concorda que foi bem estranho tudo isso, afinal, eles são inimigos, e mesmo assim estão passando um tempo pacífico juntos, como recém-casados. Depois de algum tempo, a comida fica pronta. Mira fica curioso para saber se o seu prato vai ser o de estrela ou o de coração, e para sua surpresa, ela entrega o de coração, o que deixa ele bastante feliz. Posteriormente eles começam a comer. Mira achou que aquilo era a melhor comida do mundo, deixando Mimori feliz ao ouvir seu comentário. Depois de terminarem o jantar, Mimori agradece Mira por ajudar com a louça. Ela fala que está muito feliz em poder passar o Natal com ele. Mira pergunta se existe algo que ela queira, afinal ele quer agradecer pela comida. Ela pensa um pouco e timidamente responde que deseja que ele a chame de Byakuya, o seu primeiro nome. Mira fica desesperado com tanta fofura, achando que ela está usando alguma estratégia para acabar com sua vontade de lutar. Enquanto o cara está perdido em seus pensamentos, ela fala que ao menos hoje, eles não precisam ser inimigos, pois hoje ela não está afim de ser a garota mágica. Mimori deseja ser apenas a Byakuya. Mira concorda com ela, e então a chama pelo seu primeiro nome. Ela também para de chamar ele de Tenente do Mal, e passa a chamar pelo seu primeiro nome, que no caso é Mira. Nesse momento, o gato chega reclamando que está ficando com ânsia desse namorico dos dois, explicando que chegou há pouco tempo, e tentou chamar a atenção dos dois, mas os dois não ouviram nada, então ele precisou acabar com esse momento meloso dos dois. O gato pergunta se eles esqueceram que são inimigos. Mira percebe que estava perdendo sua postura de bandido, e ao perceber que o hambúrguer que Mimori deu para o gato não era formato de coração, fica se sentindo especial por ter recebido um de coração. Depois disso, a dupla maluca chega para participar da festinha, e já chega bagunçando tudo como sempre. Então depois de muito farrear,
Geral estão acabados no álcool. Ibana ver pela janela, Mimori agradecendo Mira pela sua presença hoje. Nesse momento começa a nevar. Mira coloca o seu cachecol na garota e deseja Feliz Natal. E a garota retribui. Dias depois, Mimori conta um pouco sobre como é sua vida com o gato. Ela sempre prepara o café da manhã para ele, depois arruma toda a casa, e por fim, acorda o gato, mas o gato como sempre fica brincando de uma forma muito suspeita com ela. Ela continua contando que às vezes depois do café, eles têm uma reunião para discutir assuntos importantes, e dessa vez, o assunto da reunião é sobre melhorar a Mimori para ela parecer mais uma garota mágica. A garota acha isso desnecessário, mas o gato manda ela ficar quieta e não contrariar o que ele fala. Ele diz que é preciso criar uma frase de efeito para a aparição da garota, então começa a ensinar ela, dando alguns exemplos de frases de efeito. Mimori continua achando aquilo muito sem noção, mas o gato ameaça ela, então ela imita os ensinamentos do gato. O gato cai na risada, dizendo que ela sempre leva a sério as brincadeiras dele, mas depois disso, ele fala que realmente ela precisa fazer isso na sua próxima aparição, e como é seu trabalho, Mimori concorda. Depois disso, eles discutem sobre fazer algumas mudanças no uniforme. Ele mostra alguns exemplos, porém um era cada vez mais indecente do que o outro. A garota não quer usar esses uniformes. O gato então pergunta, qual tipo de roupa ela quer usar? Ela responde que deseja usar uma que pelo menos cubra um pouco mais. O gato recusa, dizendo que o que ela tem de positivo é apenas o seu corpo. Ela começa a pedir socorro para o Mira. O gato fala que não adianta pedir socorro pro inimigo, dizendo que o Mira é um pervertido, e assim são suas reuniões malucas com esse gato babaca. Enquanto isso, Mira está tendo uma reunião de emergência, e o assunto é a 17ª confraternização de fim de ano da Organização do Mal. Todos ficam achando que uma festa não é necessário, mas Mira conta que o rei está ansioso por essa festa, então todos são obrigados a aceitar, pois como eles são os 7 pilares do mal, é natural que façam o que o rei do mal quer. Como o Mira é o organizador do evento, ele não vai precisar participar, dando uma desculpa que tem outras tarefas a cumprir. Ele revela que o tema desse ano vai ser o mesmo do ano passado, e o tema é: a organização do mal não pode rir. Todos ficam preocupados, pois da última vez quem perdeu acabou apanhando. A única que fica achando a ideia boa foi a Bellatrix, pois ela gostou de tudo o que aconteceu, ainda mais porque era o Mira que estava dando as ordens. Então todos decidem votar para mudar de tema. Mira pergunta se eles têm alguma ideia de que tema poderia ser, e nesse momento Betelgeuse tem uma ideia. Depois disso, a cena muda, e Mimori está saindo de casa para um dos seus trabalhos. A coitada trabalha até a noite enquanto o gato fica relaxando no conforto da casa. Na volta para casa mesmo cansada, ela ainda passa do mercado, e o gato ainda fica relaxando no conforto. Quando ela chega, ainda faz uma faxina na casa. Enquanto estão jantando, o gato está em sua forma humana, e descobrimos que Mimori já sabia disso. Ele relata que Mimori vive na mesma casa que um cara como se isso fosse normal, e pergunta o que ela pensa sobre ele. Ela responde que como ele é um mensageiro do céu e sempre está na forma de gato, e ainda ajuda garotas mágicas, mesmo sendo bem estranho, ela consegue aceitar isso. Ao ouvir isso, o familiar fica sem respostas. Dias depois, Mimori está escondida com muito medo de algo, e do nada algo começa a se aproximar dela. Enquanto isso no castelo, Spica fala pro Mira que ele tá caidinho pela garota mágica, mas obviamente ele recusa. Ela então fala que achou um teste de personalidade que Mira respondeu, e nele tem uma pergunta que se refere ao seu amor, e ao analisarem todas as respostas, eles chegam na conclusão que Mira leva uma vida perfeita, exceto pela sua vida amorosa. No meio da conversa Bellatrix chega para participar do papo, então Spica continua lendo o teste, e o grupo do mal passam um bom tempo se divertindo, eles nem parecem uma organização de vilões. Depois dessa brincadeira, Mira vai se encontrar com Mimori, porém a garota ainda não chegou, então ele se senta e aguarda por ela. O cara fica aguardando até a noite, percebendo que a garota mágica não ia aparecer. Ele fica curioso e vai até a casa dela para ver o que aconteceu. Chegando lá, Mira vê ela do lado de fora se tremendo toda. Ela corre e abraça ele, chorando por algum motivo. Ela diz que estava louca querendo ver ele, e fica feliz por ele ter vindo. Mira pergunta novamente o que aconteceu. Ela conta que o gato não está em casa hoje, e pede para que ele não a deixe sozinha hoje. Mira fica sem entender o que está acontecendo.
Mimori conta que está com medo de um fantasma. E já dentro de casa, revela que esse local já tem histórico de aparições assombradoras, mas como nunca tinha causado nenhum mal, ela sempre ignorava. Porém, ultimamente, ela sente que toda noite tem alguém querendo algo dela, e por isso ultimamente ela não tem conseguido dormir bem. Mira pensativo, reflete que não pode deixar ela morando ali, pois deseja que Mimori viva em um lugar bem iluminado e quentinho. Então Mira pergunta se o gato não vai voltar hoje. Ela concorda, então ele percebe que vão ficar sozinhos na casa, mas tenta manter a postura. Nesse momento, a garota corre e o aperta, dizendo que ouviu algum barulho alto. Ele fala que não há o que temer, e chama ela para dormir e amanhã eles pensam no que fazer sobre esse fantasma. Então os dois vão dormir. Mimori agarra a camisa dele dizendo que não está conseguindo dormir, e agradece o Mira por atender o seu pedido. Mira se levanta e fala que ela deveria ter falado que estava com medo antes mesmo de ficar lá fora se tremendo. E quando ia falar que gostava dela, percebe que Mimori acabou pegando no sono. E Mira fica se perguntando como iria falar uma coisa daquelas para sua inimiga. Já no outro dia, o poder do gato conseguiu purificar o local. Mira dá um sacode nele e pergunta por que ele não fez isso desde o início. O gato revela que estava planejando se mudar daquele local para uma casa que tenha banheira. No outro dia, Mimori está como sempre trabalhando. Um cliente fala que ela é muito bonita e a chama para trabalhar com ele. E como ela é viciada em empregos, acaba aceitando. Depois disso ela vai se encontrar com o Mira, mas chegando lá percebe que o cara está meio desatento e resolve dar um susto nele. Porém, quando ela ia pedir para ele adivinhar quem era, ela não consegue pois é muito baixinha. Ela conta que aprendeu uma frase de efeito que o gato ensinou. Mira pede para ver, ela acha constrangedor, mas como faz parte do seu trabalho resolve fazer, então começa a fazer a fala de efeito que aprendeu, o que faz o Mira cair na gargalhada, apostando que foi o gato que inventou essa frase, e pede para que ela não aceite qualquer coisa que aquele gato peça. A garota fica muito feliz em ver o Mira sorrindo, mesmo achando que foi muito constrangedor, mas valeu a pena ver o sorriso dele. Ele pede para que ela faça novamente, e a coitada acaba fazendo aquilo por mais 3 vezes. Ela diz que às vezes ele é muito malvado, ele concorda, pois afinal é um implacável tenente do mal. Mimori discorda, pois acha ele muito gentil, mesmo quando leva a fazer coisas constrangedoras. Depois disso eles vão tomar chá como de costume. Mira pergunta se ela consegue usar magia, pois afinal nunca viu ela usando. Ela fala que sim, mas ao se lembrar dos treinamentos que passou com o gato, a coitada começa a se tremer toda. Depois disso, ela dá uma pequena demonstração de sua magia, depois fala que vai mostrar outra, mas vai ser necessário que ele faça algo que a deixe infeliz. O cara começa a beliscar e fazer cócegas, o que faz ela perceber que o Mira realmente é bastante gentil. Mais tarde, Mira leva ela até sua casa. Ela pede desculpas por não conseguir mostrar uma magia impressionante. Mira responde que não precisa se desculpar por não mostrar suas habilidades ao inimigo. Ela fala que seria impossível mostrar aquela magia, pois ela gosta de ser tocada pelas mãos do Mira, então fica difícil ficar infeliz com isso. O cara vai à loucura, achando que ela não precisava contar aquilo, pois ele fica entendendo coisa errada. Depois disso eles se despedem, e enquanto se retiram, os dois ficam pensando em como estão felizes por terem conhecido um ao outro, mesmo eles sendo inimigos. Os dias que passaram juntos foram realmente muito bons, e por fim eles dão adeus. Mas é um adeus sabendo que no próximo dia eles vão se reencontrar novamente. No outro dia, Mimori sai apressada ansiosa para ver o Mira. A garota dá um pulo e se transforma, enquanto Mira está no aguardo dela, e alguns momentos depois, ela chega, voando em direção a ele, e assim acabando esse anime muito lindo. Quero agradecer a todos que chegaram até aqui. Esse anime foi incrivelmente muito bom e divertido, só faltou um beijinho para ficar perfeito. Então se você também gostou, deixe aquele like e se inscreva. Um abraço do seu amigo Yu e até a próxima.